Então, fazendo uma breve revisão do que a gente já acabou de ver, a gente viu sobre processos proliferativos não neoplásicos, a gente falou sobre hiperplasia fibrosa inflamatória, os 4 tipos de hiperplasia fibrosa inflamatória, a hiperplasia fibrosa inflamatória clássica, o pólipo fibroepitelial, a hiperplasia papilar inflamatória e a hiperplasia gengival medicamentosa. Depois a gente falou sobre granuloma piogênico, que não é uma lesão exclusiva de gengiva, lesão sangrante ao toque, e depois a gente falou a respeito de lesão periférica de células gigantes, que é uma lesão exclusiva de gengiva, e assim, para a gente diferenciar com relação a principalmente a granuloma piogênico, algumas situações são importantes. Claro que o quadro histopatológico é essencial, porque na lesão periférica de células gigantes vai ser observada células gigantes no seu interior, diferente do granuloma piogênico. Geralmente, as lesões que são menos sangrantes ao toque tendem a entrar o diagnóstico diferencial para a lesão periférica de células gigantes e também para o fibroma semento-ossificante periférico que a gente vai ver agora. Então, essas duas lesões, lesão periférica de células gigantes e fibroma semento-ossificante periférico, são duas lesões em que são menos sangrantes ao toque, quando comparados ao granuloma piogênico, e dentro dessas duas, a lesão ao fibroma semento-ossificante periférico é o que tem menores sinais de inflamação. Então, teoricamente, seria aquela lesão mais rosa, diferente muito diferente clinicamente de um granuloma piogênico, mas assim, sempre quando você estiver diante de uma lesão que você acha que pode ser granuloma piogênico ou lesão periférica de células gigantes ou fibroma semento-ossificante periférico em gengiva, você vai colocar essas 3 hipóteses diagnósticas como diagnóstico diferencial, porque são lesões muito parecidas clinicamente. As nuances são essas que a gente falou. É mais sangrante ao toque, vai para o granuloma piogênico. Tem reabsorção em forma de taça, vamos colocar lesão periférica de células gigantes. Se faz uma radiografia e sai um material mineralizado, muito mais provável de ser um fibroma semento-ossificante periférico. Então, o fibroma semento-ossificante periférico, ou também simplesmente fibroma ossificante periférico, que tem mais, nesse caso, se for feita a histopatologia, ao invés de encontrar tecido parecido com o cemento, se encontra mais o tecido ósseo, né, tecido mais semelhante ao tecido ósseo. Ele pode desenvolver a partir de um granuloma piogênico anterior. Então, se aquele granuloma piogênico não for tratado e ele permanecer no local, ele pode dar origem à formação de um fibroma semento-ossificante periférico. De que forma? Essas lesões vão perdendo aquele caráter inflamatório, aquele caráter de neoformação vascular que é característico do granuloma piogênico, e aí essas lesões vão adquirindo essa forma menos inflamada, né, entre aspas, com menos tecido inflamatório, que pode dar origem à formação desse fibroma semento-ossificante periférico. E ele, assim como a lesão periférica de células gigantes, é uma lesão exclusiva de gengiva, diferente do granuloma piogênico, que pode acontecer em outras regiões, como, por exemplo, mucosa jugal, lábio, língua, que podem ser localizações do granuloma piogênico e não do fibroma semento-ossificante periférico. Ele acomete mais a população mais jovem, então vai pegar o adulto jovem, vai pegar os adolescentes também, né? E é mais comum em mulheres. O tratamento também é um tratamento mais agressivo, vai pegar a região periosteal para que ele não dê chance de recidiva. Claro que quando comparado granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes, fibroma semento-ossificante, o que tem menor tendência a recidiva no caso é o granuloma piogênico. Essas outras duas lesões têm uma maior chance de recidiva se não for realizado esse tratamento um pouco mais agressivo quando comparado com o granuloma piogênico. Aqui só para mostrar uma imagem, né, uma lesão que você já vê diferente do granuloma piogênico, a gente não encontra aquela imagem avermelhada, onde isso é uma manifestação clínica de grande formação de vasos sanguíneos. Aqui a gente já vê que é um tecido muito menos inflamado. E aí quando a gente fez a radiografia periapical, a gente observou essa formação de tecido mineralizado. Outro detalhe importante, o granuloma piogênico geralmente não faz esse afastamento de dentes.
Agora, na lesão periférica, a gente já bem observou, e no fibroma semi-ossificante periférico, isso pode acontecer, até, né, por conta dessa questão de ter sido mineralizado. Só quando você for realizar esse procedimento cirúrgico, você pode hemisseccionar a lesão, e se você encontrar uma resistência, isso é um indicativo, né, de formação desse tecido mineralizado e, consequentemente, esse tecido vai ser um indício maior de ser um fibroma semi-ossificante periférico em comparação com as outras duas lesões que a gente viu. Aqui um outro quadro, a gente vê uma área avermelhada, mas a maior parte da lesão é uma lesão que não se encontra com esse tecido inflamado, e aí a gente pode ter como hipótese maior o fibroma semi-ossificante ou fibroma ossificante periférico. Aqui só por uma vista, né, uma vista mais incisal, onde a gente observa, né, essa lesão recobrindo parte da coroa dentária na região cervical, e essa região também não se encontra com aquele tecido inflamatório significativo, como é característico principalmente dos granulomas piogênicos. Lembrando que o fibroma semi-ossificante periférico pode advir de um granuloma piogênico prévio. Aqui, pós-excisão, já é um pós-operatório de 7 dias, né? Onde a gente pode observar, né, essa gengiva, que houve um discreto aumento, né, uma recessão, mas é por conta desse procedimento cirúrgico. A gente fez um procedimento cirúrgico um pouco mais invasivo, porque essa lesão, segundo relatos do paciente, já era uma lesão que havia recidivado. Então a gente viu os processos proliferativos não neoplásicos, essas 4 lesões: hiperplasia fibrosa inflamatória, granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes e fibroma ossificante periférico. Agora a gente vai falar sobre os tumores de tecido mole. Na verdade, quando a gente pega o livro do professor Neville, todas essas 4 lesões, elas se enquadram, elas entram nessa classificação de tumores de tecido mole. Agora, para os casos no caso do livro do professor Neville, está tudo nessa mesma família, tumores de tecido mole. O professor Tomás, ele faz essa separação, e é uma separação bastante interessante, que a gente gosta bastante também dessa bibliografia, porque esses processos que a gente acabou de ver, essas lesões que a gente acabou de ver, são lesões com uma menor chance de recidiva. Claro que a gente pega, por exemplo, fibroma de células gigantes, epulite fissurada e hiperplasia, são hiperplasias no caso, né, mas são lesões também que têm um baixo índice de recidiva. Aqui a gente colocou em vermelho principalmente aquelas lesões que a gente já viu: fibroma, epulite fissurada. Fibroma a gente vai ver. Epulite fissurada e hiperplasia papilar inflamatória são as hiperplasias fibrosas inflamatórias. Granuloma piogênico, granuloma periférico de células gigantes e fibroma ossificante periférico a gente já viu como processos proliferativos não neoplásicos. Só para você entender que essa é a classificação do livro do professor Neville, tumores de tecido mole, e essas lesões todas se enquadram dentro dessa classificação. Mas existe uma classificação bastante extensa, são lesões bem menos frequentes quando comparadas a essas lesões que a gente viu. Por exemplo, neurofibromatose, múltipla neoplasia endócrina tipo 3, lesões extremamente raras. Tumor neuroectodérmico da infância, acontece em recém-nascidos. Paraganglioma, tumor de células granulares, são lesões extremamente infrequentes, lesões raras. Com exceção, por exemplo, do hemangioma e angiomatose de Sturge-Weber, que a gente vai ver também, são lesões frequentes. A gente vai abordar essa lesão porque não é uma lesão tão rara. Leiomioma, rabidomioma, são lesões extremamente infrequentes também. E as lesões que são classificadas como lesões malignas. Não por acaso essas lesões de tecido mole são lesões mesenquimais e neoplasias que vão ter geralmente no seu nome a nomenclatura sarcoma. Então, fibrosarcoma, liposarcoma, neurofibrosarcoma, angiosarcoma, sarcoma de Kaposi, leiomiosarcoma, sarcoma sinovial, são lesões extremamente raras. Vale um adendo aqui nas metástases para os tecidos moles da cavidade bucal. A gengiva é um local, assim como os ossos, principalmente o osso mandibular, de metástases de outras regiões. Eu já tive a oportunidade de um caso de neoplasia
de uma metástase de câncer de mama para a região de gengiva. É uma lesão que simulava um granuloma piogênico, parecia muito clinicamente um granuloma piogênico. Por isso que mesmo tendo essa convicção, é um granuloma piogênico ou uma lesão periférica de células gigantes ou um fibromocimento ossificante periférico, essas lesões têm que ser removidas enviadas para o laboratório anatomopatológico, porque essa metástase que eu acabei de relatar para você parecia clinicamente como um granuloma piogênico. Imagina se eu fizesse a remoção e não enviasse esse material para o exame anatomopatológico. Ia passar como um granuloma piogênico e não como uma metástase, que é um diagnóstico seríssimo, um diagnóstico muito importante ser dado para o paciente. Então agora a gente vai falar sobre o fibroma, também chamado de fibroma de irritação, fibroma traumático, hiperplasia fibrosa focal ou nódulo fibroso. Novamente, por que eu estou colocando esse rosa pálido aqui dentro já de um fundo mais escuro? Porque geralmente, clinicamente, essas lesões se apresentam com essa coloração, uma coloração semelhante à coloração da mucosa. Então, se aparecer na região da mucosa jugal, você vai ver um nódulo, uma lesão fundamental elevada, porém, a coloração é uma coloração semelhante a todo o tecido ao redor, o tecido circunjacente. Então esse é um detalhe bastante importante que eu sempre reforço na coloração para aquelas pessoas que são mais visuais poderem ter essa lembrança, eu lembro como que o fibroma estava escrito dessa forma. Ele pode ser considerado o tumor mais comum da região de boca. Claro que a gente vai ver que na grande maioria dos casos não são tumores verdadeiros, não são neoplasias, são lesões que iniciaram a sua formação como hiperplasia fibrosa inflamatória, não tiveram mais um traumatismo e viraram lesões de fibroma de irritação. Por isso que a gente prefere até ter a nomenclatura fibroma de irritação, porque ele não dá uma ideia de ser uma lesão neoplásica. Diferente, por exemplo, de somente fibroma. Fibroma parece ser uma lesão neoplásica, uma neoplasia benigna, O sufixo oma é um indicativo de uma neoplasia benigna. Qual a região mais comum de se encontrar? É na região de linha oclusal da mucosa jugal. Porque a gente, em algumas situações, morde, traumatiza sem querer a região de mucosa jugal. Até por isso existe a formação da linha alba naquela região. E isso é um indicativo de que é uma área sujeita a traumatismo. Na histopatologia, o que a gente observa? Isso é quando a gente pega os fibromas de irritação clássicos, atrofia epitelial e massa de tecido conjuntivo fibroso. Então, quer dizer, o tecido conjuntivo prolifera, num primeiro momento, às custas de tecido de inflamação. A inflamação promove as células inflamatórias, junto com o processo inflamatório como um todo, libera um monte de citocinas que faz com que os fibroblastos desse tecido conjuntivo se proliferem de alguma forma, junto com o vaso sanguíneo que a gente viu que é tão importante, por exemplo, nos casos de granuloma piogênico. Depois que cessa o tecido, o processo inflamatório, continua esse aumento de tecido fibroblástico e essa continuidade de aumento de tecido fibroblástico caracteriza a histopatologia do fibroma de irritação. Tratamento é bem simples, claro, que se o paciente, você vê que existe um dente, por exemplo, que traumatiza constantemente aquela região e você não remove o fator causal, você pode fazer a remoção cirúrgica desse processo e essa lesão vai recidivar, não por conta de um caráter de recidiva de lesão, mas porque não foi removido o fator causal. Então, nessas situações, é importante você observar se existe um fator causal, um trauma constante por questões dentárias ou questões oclusais naquela região, porque se você fizer a remoção cirúrgica e esse fator oclusal traumático continuar, vai haver uma recidiva por um novo trauma local e não pelo potencial de recidiva da lesão. Então aqui eu brinco que existem fibrominhas e fibromões, esse é um fibroma bastante extenso. Claro que durante a anamnese é muito importante você questionar ao paciente como que houve a formação dessa lesão. Nesse caso o paciente falou, eu mordi e foi aumentando porque eu fui mordendo aos poucos. E essa lesão é uma lesão que já tinha 5 anos e foi crescendo aos poucos durante esse período de 5 anos.
Não é quando o paciente relata esse tempo de evolução, essa fator causal de trauma, isso é bem característico de lesões traumáticas ou lesões de processo proliferativo não neoplásico ou aqui a gente nem pode falar de neoplasias benignas. Aqui um fibrominha na região de entre mucosa de lábio e mucosa jugal. Aqui na região de bordo lingual, um fibrominha. De novo em mucosa de lábio inferior. E esse foi, a gente falou sobre fibroma, lembrando, né, que o fibroma pode ser oriundo de uma hiperplasia fibrosa inicial, cessou o processo inflamatório, cessou o fator traumático, ele perdura, é uma lesão de fibroma, mas só reforçando que geralmente não são neoplasias verdadeiras, são, na verdade, processos também considerados como processos proliferativos não neoplásicos. Agora a gente vai falar sobre lipoma. Lembrando, o sufixo oma é indicativo de uma neoplasia benigna, lipo vem de células gordurosas, então seria uma neoplasia benigna de células gordurosas de lipócitos. É uma neoplasia benigna de tecido gorduroso. São nódulos lisos de consistência macia, geralmente também pode ter essa característica mais flácida, mais amolecida, e a região mais comum seria tanto na região de mucosa jugal quanto na região de vestíbulo, fundo de vestíbulo. E claro que o tratamento é a excisão cirúrgica local com pouca chance de recidiva. Dentro dessas lesões, fibroma, lipoma, isso pode se manifestar clinicamente como lesões muito parecidas. O lipoma, em especial, ele vai ter uma coloração mais amarelada, como a gente colocou no título dessa lesão. Agora, existem fibromas que também podem tender ao amarelado, existem lesões combinadas, fibrolipoma, por exemplo, também. E uma característica bastante importante em relação aos lipomas seria, na hora que faz a excisão cirúrgica, colocar no formal, e se essa lesão boiar em função do seu peso molecular ser bastante, quando comparado ao formal, reduzido, se essa lesão boiar, ele é um indicativo de ser um lipoma ao invés do fibroma. Isso na hora que a gente coloca no formal, é uma característica bastante significativa do lipoma. Só mostrando uma lesão bem amarelada, não é nas localizações mais comuns, mas aqui na região de lábio, mucosa de lábio inferior. Vamos falar do papiloma. Papiloma, na verdade, é uma lesão viral relacionada ao HPV, né? Papilo, não, pode ser também pela característica, mas que está relacionado com o papiloma vírus humano. E essas lesões são lesões que estão relacionadas com HPV, mas os HPVs, você deve lembrar que os HPVs têm subtipos, tem mais de 100 subtipos de HPV. Existem subtipos de HPV que são considerados bonzinhos, que vão produzir lesões como verruga, lesões como papiloma, lesões como condiloma acuminado e subtipos de papiloma que são subtipos mais perigosos, porque eles podem fazer com que o tecido se transforme num tecido maligno. São subtipos de HPV que são inseridos ou são fonte, né, dos casos das vacinas, as vacinas que existem em relação ao HPV. Por quê? Porque que a gente, hoje em dia, existe, né, essas vacinas contra o HPV, principalmente para prevenção de cânceres nas meninas, na região de câncer de colo de útero, nos meninos, na região de pênis, por exemplo. O HPV é um vírus que tem essa característica carcinogênica. Alguns subtipos, como por exemplo o subtipo 16 e 18, são considerados maus subtipos, porque eles têm esse potencial de fazer uma transformação maligna na região de colo de útero. Em região de boca a gente vai discutir depois também essa discussão que acontece na academia, que ainda a gente não pode colocar como
isso como fechado, que o HPV é sim um vírus oncogênico na região bucal. Na região de garganta, sim, ele é considerado oncogênico. Na região de colo de útero, sim. Na região de pênis, na região de ânus, também, eles são considerados como oncogênicos. Na boca, isso está sendo estudado. Existe uma probabilidade desse vírus também ser carcinogênico na região bucal, mas isso não está fechado completamente. É uma lesão que geralmente se manifesta clinicamente como lesões esbranquiçadas e sua base pediculada, são lesões pequenas, pode se manifestar em lesões fundamentais nodulares, mas geralmente se apresentam como lesões papulares. E tem essas projeções digitiformes, como se fosse luvas de dedo ou luvas de mãos, ou como projeções em forma de couve-flor. E tem, claro, obviamente, essa relação bastante importante com HPVs, e lembrando que os subtipos que causam lesões de HPV na boca relacionados ao papiloma são aqueles subtipos bonzinhos. Só mostrando clinicamente, né, essa lesão em região de palato, que é uma região bastante acometida por HPV ou lesões de papiloma. Lesões brancas e com essas projeções. Isso é bem característico das lesões de papiloma. Aqui uma outra, né, na região de palato também, já mais na região mediana, onde a gente observa a formação um pouquinho maior quando comparado a essa lesão anterior. Uma outra patologia, essa considerada assim, em algumas situações como um tumor de tecido mole, uma neoplasia que tem crescimento autônomo, se não for feito nenhum tratamento, ela pode crescer teoricamente de forma indefinida. De novo, está em roxo porque clinicamente ela se manifesta muitas vezes como lesões arroxeadas. E aqui um exemplo clássico de um hemangioma num garotinho, nessa situação que tinha 2 anos, uma lesão bastante extensa. Que tipo de manobra a gente pode fazer para que a gente feche o diagnóstico como uma lesão vascular? A vitropressão ou diascopia é um exame bastante pedido em concursos públicos em relação ao que fazer se você tiver dúvida em relação a lesões vasculares ou lesões pigmentadas, por exemplo. Aqui, nesse caso, seriam lesões nodulares, com essa característica arroxeada, é um indicativo bastante forte. E na hora que a gente fez essa vitropressão, o que a gente observou? Uma isquemia, o que é um indicativo bastante importante de ser uma lesão vascular, porque na hora que a gente faz a pressão, a gente suprime, né, ou aperta os vasos sanguíneos e, consequentemente, essa lesão vai isquemiar. Então, aqui a gente terminou essa aula de processos proliferativos não neoplásicos, terminou a aula de tumores de tecido mole. Lembrando que quando a gente falou a respeito do início da aula, a gente estava gravando a aula na faculdade, na sala da faculdade. Aqui a gente terminou a gravação no nosso estúdio aqui. E esse grupo de lesões são lesões muito frequentes, é importante que você saiba, estude, assista o vídeo, se você tiver dúvidas, repita. Nós vamos fazer algumas lives justamente para que a gente possa discutir, possa pegar as dúvidas de vocês, para que a gente tenha essa interação e aquela aula que era para ser presencial seja uma aula mista, né? Uma gravação com a interação entre nós, alunos e professores. Então, espero que tenha dado para mostrar principalmente essas lesões mais frequentes. São as lesões mais prováveis de você encontrar ou se deparar na clínica do dia a dia como uma forma geral de tratamento. Quando a gente pega processos proliferativos e tumores de tecido mole, geralmente tratamento cirúrgico. Antes é importante verificar se existe algum fator causal, algum fator traumático. Tem que se remover o fator traumático antes e aí depois partir para o procedimento cirúrgico. São lesões que dificilmente têm chance de recidiva. Na grande maioria dos casos que a gente viu, são lesões que não têm essa característica de
ser lesões recidivantes. São lesões que, uma vez tirou o fator traumático, outra depois removeu a lesão cirurgicamente, essas lesões não tendem a recidivar. Então são lesões simples de serem tratadas, lesões que não envolvem grandes dificuldades em relação ao tratamento também. Então um grande abraço e a gente vai se falando aí para tentar tirar a dúvida de vocês.